Numa noite fria e chuvosa, uma faxineira encontrou um bebê chorando no lixo. Mas o que o milionário fez depois chocou todo mundo. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A chuva caía forte naquela noite fria de quinta-feira. Júlia Cavalcante Moura ajustou o casaco velho enquanto terminava de limpar o último cômodo da mansão dos Vasconcelos. Trabalhava ali há alguns meses, 28 anos de idade, 10 anos trabalhando como faxineira e ainda carregava na alma a culpa de ter abandonado a irmã Beatriz em um orfanato quando tinha apenas 18 anos. Não conseguia sustentar nem a mim mesma. Murmurava sempre que a lembrança voltava. Como ia cuidar de uma criança de 8 anos? Guardou os produtos de limpeza no armário da área de serviço e caminhou até a saída dos funcionários. A tempestade havia piorado e os trovões faziam a mansão tremer. Foi quando ouviu um choro fraco, abafado pela chuva. Júlia parou e prestou atenção. O barulho vinha das lixeiras próximas ao portão. Correu até lá, encharcando-se completamente, e afastou as caixas de papelão molhadas. Meu Deus do céu! Um bebê recém-nascido estava ali, tremendo de frio, enrolado em uma manta vermelha suja. O cordão umbilical ainda mostrava sinais de ter sido cortado há pouco tempo. Como alguém pode fazer isso com uma criança inocente? Pegou o bebê no colo, protegendo-o da chuva com seu próprio casaco. O pequeno parou de chorar assim que sentiu o calor humano. Júlia sabia que deveria ligar para a polícia ou para os bombeiros, mas também sabia que o bebê precisava de cuidados imediatos. E conhecia apenas um lugar próximo onde poderia encontrar ajuda. Voltou para a mansão, usando sua chave de funcionária para entrar pela porta dos fundos. Subiu as escadas de serviço direto para o escritório do patrão. Bateu na porta com o coração disparado. Senhor Dorian, desculpe incomodar, mas é urgente. A porta se abriu e Dorian Almeida Vasconcelos apareceu. 35 anos, cabelos escuros e olhos que carregavam uma tristeza profunda desde que perdeu a esposa Helena e o filho no parto, há menos de 1 ano. Júlia, o que ainda está fazendo aqui? E o que... Parou no meio da frase quando viu o bebê em seus braços. Encontrei ele no lixo, senhor. Está com muito frio e precisa de cuidados médicos urgentes. Dorian ficou imóvel, olhando para a criança. Seus olhos se encheram de lágrimas. Posso segurar? Júlia hesitou, mas entregou o pequeno. Dorian pegou o bebê com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. É um menino, disse ele com a voz embargada. Sim. Pensei em chamar ele de Ariel. Ariel, repetiu Dorian, balançando suavemente nos braços. Nome bonito. Vou ligar para os bombeiros agora. Eles vão saber o que fazer. Não? A resposta de Dorian a surpreendeu. Como assim, não? Ele olhou diretamente nos olhos dela. Venha comigo. Dorian caminhou pelos corredores da mansão carregando Ariel. Júlia o seguiu, confusa e preocupada. Ele parou diante de uma porta que ela nunca havia visto aberta. Este quarto ficou trancado desde que Helena morreu, explicou ele, girando a chave na fechadura. Não conseguia entrar aqui. A porta se abriu, revelando um berçário completo. Móveis de madeira nobre, decoração em tons de azul e branco, brinquedos ainda nas embalagens. Tudo preparado para um bebê que nunca chegou em casa. Era para ser o quarto do meu filho, disse Dorian, caminhando até o berço. O médico disse que foi negligência, uma morte que poderia ter sido evitada. Júlia sentiu o peito apertar. Conhecia bem a dor de perder alguém querido. Senhor Dorian, eu entendo sua dor, mas... E se ele ficasse aqui? Ela pensou ter escutado errado. Como assim? Dorian colocou Ariel no berço e se virou para ela. E se ele ficasse aqui, nesta casa, com a gente? O senhor não está pensando direito. Deve ser o choque. Estou pensando melhor do que nunca, interrompeu ele. Você tem experiência com crianças? Cuidei da minha irmã até os 8 anos dela. E o que aconteceu com ela? Júlia abaixou a cabeça. Tive que deixar ela no orfanato.
Não tinha condições de sustentar nós duas. Quanto você ganha por mês como faxineira? 2.000. E se eu oferecer 20.000 por mês para você cuidar do Ariel? Júlia sentiu as pernas bambas. Senhor Dorian, o senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Você cuidaria dele como se fosse seu próprio filho. Moraria aqui na mansão. Ele teria tudo o que precisa para crescer saudável e feliz. Mas é uma criança abandonada. Tem protocolos, leis. Eu tenho os melhores advogados do país. Resolveremos toda a parte legal. Júlia olhou para Ariel dormindo tranquilo no berço. Depois, olhou para Dorian, que aguardava sua resposta com esperança nos olhos. Por que está fazendo isso? Porque este bebê chegou até nós por um motivo. Ele precisa de uma família e nós precisamos dele. As palavras de Dorian tocaram fundo no coração de Júlia. Era uma chance de redenção, de corrigir o erro que cometeu com Beatriz anos atrás. Preciso pensar. Pense o quanto precisar. Mas enquanto isso, ele fica aqui, esta noite pelo menos. Júlia concordou e passou as primeiras horas da madrugada cuidando de Ariel junto com Dorian. Ele preparou mamadeira, ela trocou fraldas. Cuidaram dele como se sempre tivessem feito aquilo juntos. Quando o sol nasceu, Júlia tinha certeza de sua decisão. Aquele bebê tinha chegado para mudar a vida de todos eles. Eu aceito. Dorian estava preparando café na cozinha quando Júlia desceu com Ariel no colo. O bebê havia dormido bem a noite toda e acordou sorrindo. Tem certeza? Perguntou ele, servindo 2 xícaras. Absoluta. Mas quero saber exatamente o que isso significa. Dorian puxou uma cadeira para ela sentar. Significa que você será a mãe que ele precisa e eu serei o pai que ele merece. Legalmente falando, como vai funcionar? Meus advogados já estão preparando toda a documentação. A guarda provisória ficará no seu nome, mas você morará aqui. Ariel crescerá como um Vasconcelos. Júlia balançou a cabeça, ainda processando tudo. Isso é surreal. Ontem eu era apenas sua faxineira, que vinha limpar aqui 3 vezes na semana. E hoje você é a pessoa mais importante desta casa, respondeu Dorian olhando para Ariel. Ele gosta de você. Como pode saber? Olha como ele te observa. Crianças sentem quando estão seguras. Júlia sorriu e fez cócegas na barriguinha do bebê. Você vai crescer forte e saudável, meu pequeno. Nosso pequeno, corrigiu Dorian. A palavra nosso causou um arrepio estranho em Júlia. Era a primeira vez na vida que fazia parte de algo maior do que ela mesma. Preciso buscar minhas coisas no apartamento. Já providenciei isso. Uma equipe foi buscar seus pertences esta manhã. Como assim? Nem dei meu endereço. Júlia, eu conheço meus funcionários. Tenho o endereço de todos. Ela ficou surpresa com a eficiência dele. E meu aluguel? Tenho contrato até dezembro. Já está quitado. O apartamento é seu pelo tempo que quiser. Você pensou em tudo. Pensei na gente. Nos 3. Doutor Roberto Mendes, advogado da família Vasconcelos há mais de 20 anos, chegou na mansão no início da tarde com uma pasta cheia de documentos. Dorian, preciso ser honesto. Isso é muito arriscado, disse o advogado ajustando os óculos. Uma adoção irregular pode trazer problemas sérios. Não é adoção irregular, explicou Dorian. É um acolhimento temporário até regularizarmos a situação. E se aparecerem os pais biológicos? Júlia sentiu o estômago apertar. Não vão aparecer, disse ela. Ninguém abandona um bebê no lixo e depois volta para procurar. Mesmo assim, são muitos riscos envolvidos. Dorian se levantou da poltrona. Doutor Roberto, o senhor é meu advogado há 2 décadas. Confia em mim? Claro que sim. Então, prepare os papéis. Tudo dentro da lei. O advogado suspirou e abriu a pasta. Muito bem. Júlia, você entende que isso significa responsabilidade total pela criança? Entendo perfeitamente. E que precisará seguir algumas regras específicas enquanto morar aqui. Júlia olhou para Dorian. Que tipo de regras? Nada absurdo, explicou ele.
Rotina de cuidados, horários de alimentação, decisões médicas tomadas em conjunto. Isso me parece razoável. Também não poderá revelar as circunstâncias da chegada de Ariel para terceiros. É fundamental manter discrição. Por quê? Para proteger a criança e nossa família de curiosos e oportunistas. Doutor. Roberto entregou os documentos para ela ler. Este é o contrato de guarda temporária e este é o acordo de residência na propriedade. Júlia leu cada linha com atenção. O valor mensal era realmente R$20 mil, além de alimentação, moradia e plano de saúde completo para ela e Ariel. Tem uma cláusula aqui que não entendi. Decisões importantes sobre educação e saúde serão tomadas em conjunto? Significa que eu também terei voz ativa na criação dele, explicou Dorian. Afinal, será meu filho de coração. E se discordarmos sobre algo? Conversaremos até chegar num acordo. Como uma família de verdade. Júlia assinou os papéis com mãos trêmulas. Era o início de uma vida completamente nova. Agora é oficial, disse Dr. Roberto, guardando os documentos. Parabéns pela nova família. Depois que o advogado foi embora, Dorian mostrou o quarto dela no segundo andar. Este será seu quarto. Fica próximo ao berçário para você escutar se Ariel chorar durante a noite. O cômodo era 3 vezes maior que seu antigo apartamento inteiro. Cama king size, closet, banheiro privativo com banheira. É muito luxuoso para mim. Você se acostuma. O importante é se sentir em casa. Dorian? Sim, porque realmente está fazendo isso. Ele ficou alguns segundos em silêncio, olhando pela janela. Porque quando Helena morreu, achei que minha vida tinha acabado, que nunca mais sentiria propósito em nada. E agora? Agora tenho um filho para criar e uma parceira para me ajudar nessa jornada. A palavra parceira fez o coração de Júlia acelerar. Parceira? Na criação do Ariel. Não pense bobagens. Ela riu nervosa. Claro, parceiros na criação. Mas no fundo sabia que havia algo mais naquele acordo. Algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir ainda. Naquela noite, quando colocou Ariel para dormir no berçário dos sonhos, Júlia teve certeza de que havia tomado a decisão certa. O bebê estava seguro, amado e teria todas as oportunidades do mundo. E ela finalmente tinha uma chance de ser a mãe que sempre quis ser. 3 semanas haviam se passado desde que Júlia assinou o contrato. A rotina na mansão estava longe de ser harmoniosa. Não é assim que se segura um bebê, disse Dorian, observando Júlia dar mamadeira para Ariel na sala de estar. Estou segurando ele do jeito certo há 3 semanas. Mas o ângulo está errado. Ele pode engasgar. Júlia suspirou e ajustou a posição. Melhor assim, doutor. Não precisa de ironia. Só quero o melhor para ele. Eu também quero. A diferença é que confio no meu instinto. Dorian se sentou ao lado dela no sofá. E eu confio na ciência. Li 17 livros sobre cuidados com bebês desde que ele chegou. 17? Sério? Preciso estar preparado. Júlia balançou a cabeça, divertida apesar da irritação. Você sabe que bebês não vêm com manual de instruções, né? Por isso leio tanto. Para compensar. Ariel terminou a mamadeira e Júlia o colocou no peito para ele arrotar. Dorian estendeu os braços. Posso? Claro! Ele pegou o bebê com cuidado e começou a bater levemente nas costinhas. Assim, não é campeão? Não chame ele de campeão, pediu Júlia. Por quê? Porque ele tem nome, Ariel. Campeão é carinhoso. Ariel também. Dorian revirou os olhos e continuou fazendo o bebê arrotar. A campainha da mansão tocou e Carmela, a governanta, foi atender. Senhor Dorian, chegaram mais coisas para o bebê. Que coisas? Roupas, brinquedos, fraldas. 3 caixas grandes. Júlia se levantou. Você comprou mais coisas? Ele já tem roupa para 2 anos. Bebês crescem rápido. Dorian, você está exagerando. E você está sendo muito econômica. Podemos dar o melhor para ele, por que não dar?
Porque mimo demais não é bom para criança nenhuma. Mimo? Ele tem 2 meses. A discussão foi interrompida por Ariel, que começou a chorar no colo de Dorian. Viu? Vocês estão assustando ele, disse Júlia, pegando o bebê de volta. Ariel se acalmou imediatamente. Como você faz isso? Perguntou Dorian, frustrado. Faço o quê? Ele para de chorar na mesma hora que você pega. Porque eu não fico nervoso. Bebê sente nossa energia. Eu não estava nervoso. Estava assim, todo tenso, falando alto. Dorian suspirou e se jogou na poltrona. Talvez eu não seja bom nisso. Júlia viu a insegurança dele e sentiu pena. Você é ótimo com ele, só precisa relaxar. Helena sempre dizia que eu era muito controlador. Era? Sou, admito. Por quê? Dorian ficou alguns minutos em silêncio, observando Ariel puxar os cabelinhos de Júlia. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Acidente de carro. Minha mãe entrou em depressão e eu tive que cuidar de tudo. Casa, negócios, responsabilidades de adulto. Que pesado para uma criança. Aprendi que se eu não controlasse tudo, as coisas saíam errado. E quando saíam errado, as pessoas se machucavam. Júlia entendeu melhor o comportamento dele. Mas com bebê não dá para controlar tudo. Eles têm vontade própria. É isso que me assusta. Dorian, olha ele. Ariel estava brincando com o botão da blusa de Júlia, completamente relaxado. Ele não precisa que você controle cada respirada. Ele precisa que você ame. E se eu fizer algo errado? Vai fazer. Todo pai faz. Faz parte. Dorian sorriu pela primeira vez no dia. Todo pai? Todo pai. E toda mãe também. Você também tem medo de fazer algo errado? O tempo todo. Mas o medo não pode paralisar a gente. Naquela noite, Júlia estava terminando de arrumar as roupas de Ariel quando Dorian apareceu no berçário. Posso ajudar? Claro. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, dobrando roupinhas minúsculas e organizando fraldas. Júlia? Sim? Obrigado. Pelo quê? Por não ter desistido de mim ainda. Ela parou de dobrar as roupas e olhou para ele. Por que desistiria? Porque sei que sou difícil. Helena sempre reclamava. Você não é difícil. Você é cuidadoso demais. Qual a diferença? Cuidadoso vem do amor. Difícil vem do ego. Dorian sorriu. Você é sábia. Sou prática. Diferente de você que complica tudo. Complico? Quer um exemplo? Ontem você passou 15 minutos escolhendo qual macacão o Ariel ia usar para ficar em casa. 15 minutos não é tanto assim. Mas para escolher roupa de bebê que vai ficar babada em 2 horas? É muito. Dorian riu. Tá bom, você tem razão. Sempre tenho. Sempre? Sempre. Eles riram juntos e Júlia sentiu uma conexão diferente com ele. Menos patrão e funcionária, mais parceiros de verdade. Dorian, sim, vamos conseguir criar ele bem, juntos. Você tem certeza? Absoluta. Ariel escolheu aquele momento para começar a chorar no berço. Hora da mamadeira, disse Júlia, pegando o bebê. Vou preparar, ofereceu Dorian. Obrigada. Quando ele saiu do quarto, Júlia olhou para Ariel e sussurrou. Seu papai está aprendendo a ser papai, meu amor. Dá um tempinho para ele. 2 da manhã. Ariel chorava inconsolável há mais de 1 hora. Júlia caminhava pelo berçário com ele no colo, tentando tudo que sabia para acalmá-lo. Shh, meu amor. O que foi? Está com cólica? A porta se abriu e Dorian entrou usando apenas uma camiseta e shorts de pijama. Não consegue dormir também? Ele não para de chorar. Já troquei fralda, ofereci mamadeira, verifiquei se não tem nada machucando. Posso tentar? Júlia entregou o bebê exausta. Ei, filho, o que está acontecendo? Dorian começou a andar pelo quarto, fazendo movimentos suaves de um lado para outro. Gradualmente, o choro de Ariel diminuiu. Como você fez isso? Perguntou Júlia, surpresa. Não sei. Sorte? Não foi sorte. Você tem jeito natural. Acha mesmo? Tenho certeza. Dorian se sentou na poltrona de amamentação, ainda balançando Ariel suavemente.
Sabe, Helena ficaria surpresa em me ver assim. Por quê? Ela sempre disse que eu seria um pai distante, muito focado no trabalho. Júlia se sentou no chão ao lado da poltrona, e ela estava errada. Estava? Você deixou tudo de lado pelo Ariel. Trabalho, reuniões, viagens, tudo. É verdade. Isso não é ser pai distante. Dorian olhou para o bebê, que finalmente adormecera em seus braços. Helena tinha seus medos sobre nossa família. Que tipo de medos? Ela perdeu a mãe quando era pequena. Sempre teve medo de morrer jovem e deixar os filhos sozinhos. Júlia sentiu um aperto no peito. E acabou acontecendo. O irônico é que ela morreu tentando dar vida, no hospital que deveria salvá-la. Você suspeita de alguma coisa? Dorian ficou alguns segundos em silêncio. O Dr. Henrique Moreira, diretor do São Benedito, era amigo da família. Prometeu que tudo correria bem. E o que aconteceu? Negligência médica, pelo menos é o que dizem os laudos. Você não acredita? Acredito que poderiam ter feito mais, muito mais. Júlia notou a dor na voz dele e decidiu mudar de assunto. Posso te contar uma coisa? Claro. Sobre minha irmã Beatriz. Dorian a encorajou com o olhar. Meus pais morreram quando eu tinha 17 anos. Acidente de trânsito. Beatriz tinha apenas 8. Vocês ficaram sozinhas. Eu tentei cuidar dela. Juro que tentei. Trabalhava em 3 empregos. Fazia faxina de madrugada. Vendia doces na rua. Mas não era suficiente. Mal dava para pagar aluguel e comida básica. Beatriz precisava de escola, médico, roupas. Eu não conseguia dar nada disso. Dorian ouviu em silêncio, balançando Ariel. Um dia ela desmaiou de fome na escola. A assistente social veio me procurar. E o que aconteceu? Disse que eu não tinha condições de cuidar dela, que o melhor seria o orfanato. Você concordou? Júlia limpou as lágrimas que começavam a escorrer. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas pensei no bem dela. Fez o que pôde com o que tinha. Será? Às vezes, acho que desisti fácil demais. Júlia, você era uma menina cuidando de outra menina. Não tinha escolha. Prometi para ela que quando eu conseguisse me estabilizar, ia buscá-la de volta. E conseguiu se estabilizar? Consegui. Mas quando voltei no orfanato, ela já tinha completado 18 anos e saído de lá. Tentou procurar? Por anos. Ela sumiu completamente. Mudou de nome, não sei. Nunca mais tive notícia. Dorian se levantou com cuidado e colocou Ariel no berço. Por isso você aceitou cuidar do Ariel tão rapidamente. Ele me lembrou que eu ainda posso ser a mãe que não consegui ser para Beatriz. Você vai ser uma mãe maravilhosa. Como pode ter certeza? Porque vejo como você olha para ele, com o mesmo amor que devia olhar para sua irmã. Júlia sorriu através das lágrimas. Dorian? Sim? Obrigada por dividir suas lembranças da Helena comigo. Obrigado por dividir as suas da Beatriz. Eles ficaram alguns minutos observando Ariel dormir em paz. Acha que eles nos veem? Helena e Beatriz? Tenho certeza que sim, e estão orgulhosas. De quê? De como estamos cuidando bem do nosso menino. A palavra nosso soou natural pela primeira vez. Como se eles realmente fossem uma família. Júlia, sim. Se um dia você encontrar Beatriz, vai contar sobre Ariel? Claro. Por quê? Porque acho que ela gostaria de conhecer o sobrinho que ganhou sem saber. Júlia sorriu com a ideia. Ela ia amar ele. E ele ia amar a titia. Naquela madrugada, enquanto voltavam para seus quartos, ambos sentiram que algo havia mudado entre eles. Os segredos compartilhados criaram uma intimidade nova, uma confiança que não existia antes. E no berçário, Ariel dormia tranquilo, cercado pelo amor de 2 pessoas que estavam aprendendo a ser família. 6 meses depois, a mansão dos Vasconcelos tinha uma energia completamente diferente. O som de risadas de bebê ecoava pelos corredores. E Dorian descobrira que trabalhar em casa era muito mais prazeroso do que imaginava. Dorian, olha! Júlia apontou para Ariel, que estava tentando se sentar sozinho no tapete da sala.
Ele está quase conseguindo, disse Dorian, largando o laptop e se sentando no chão. Vem cá, filho. Mostra para o papai como você é forte. Ariel balançou tentando se equilibrar, as mãozinhas apoiadas no chão. De repente, conseguiu ficar sentado por alguns segundos antes de tombar para o lado. Conseguiu! Gritou Júlia batendo palmas. Dorian pegou o bebê no colo e o cobriu de beijos. Meu filho é o mais inteligente do mundo. Nosso filho, corrigiu Júlia sorrindo. Nosso filho. A governanta Carmela entrou na sala carregando uma bandeja com café. Senhor Dorian, o senhor tem reunião às 3 da tarde. Cancela, Carmela. Hoje é dia de comemorar a primeira vez que Ariel conseguiu sentar sozinho. Mas é uma reunião importante. Nada é mais importante que meu filho. Júlia observou a transformação completa de Dorian nos últimos meses. O homem que só pensava em trabalho havia dado lugar a um pai dedicado que reorganizou toda a agenda para estar presente. Vamos ao parque? Sugeriu ela. Boa ideia. Carmela, prepara as coisas do Ariel, fraldas, mamadeira, protetor solar. E o carrinho novo que chegou ontem, lembrou Júlia. Aquele que tem suspensão especial. Exato, para o príncipe não sentir os buracos da rua. Dorian riu. Você está me influenciando mal. Antes eu achava que você era muito econômica. E você está me influenciando bem. Antes eu achava que você era muito consumista. Encontramos o meio termo. Encontramos. No parque, Ariel se encantou com os patos no lago. Sentado no colo de Dorian, batia palminhas toda vez que via um animal na água. Pato, dizia Dorian apontando. Pato. Ariel respondia com gritinhos animados. Ele vai falar logo, observou Júlia. O primeiro bebê do mundo a falar com 6 meses. Dorian, não exagera. Nosso filho é especial. Todos os filhos são especiais para os pais. Uma mulher se aproximou do banco onde estavam sentados. Que bebê lindo! Quantos meses? 6, respondeu Júlia. E esse cabelo cacheado puxou a quem? Júlia e Dorian trocaram um olhar rápido. A família do pai, disse Júlia. E esses olhinhos claros, que combinação perfeita! A mulher se afastou e Dorian suspirou. Vai ser sempre assim. O quê? Perguntas sobre com quem ele se parece. E vamos sempre responder que puxou o melhor de cada um. Porque é verdade, disse Dorian, beijando a testa de Ariel. Naquela tarde, de volta em casa, eles estabeleceram uma nova rotina. Dorian dava banho em Ariel, enquanto Júlia preparava o jantar. O som das risadas vindas do banheiro aquecia o coração dela. Júlia, vem ver! Ela correu para o banheiro e encontrou Ariel espirrando água por toda parte, molhando Dorian da cabeça aos pés. Ele descobriu que pode bater na água, explicou Dorian, encharcado, mas sorrindo. E você deixou? Como vou negar diversão para meu filho? Júlia pegou uma toalha e começou a secar o rosto de Dorian. Você está completamente molhado. Não me importo. Por um momento, eles ficaram próximos demais. Júlia secando o rosto dele, Dorian olhando diretamente nos olhos dela. A tensão no ar era inegável. Júlia, sim? Obrigado. Pelo que desta vez? Por me ensinar a ser pai. Você já sabia, só precisava descobrir. Não sabia não, mas com você aprendi que ser pai é sobre estar presente, não sobre controlar tudo. Ariel escolheu aquele momento para espirrar água nos dois, quebrando o clima tenso. Acho que alguém está com ciúme da atenção, riu Júlia. Filho esperto, disse Dorian, tirando Ariel da banheira. Depois que Ariel adormeceu, Dorian e Júlia se sentaram no sofá da sala com 2 taças de vinho. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você sente falta de ter sua própria vida? Júlia pensou antes de responder. Esta é minha vida, nossa vida. Mas e namorados? Amigos? Baladas? Dorian, eu tenho 28 anos, não 18. Balada nunca foi minha praia. E namorados? Nunca tive relacionamento sério. Sempre trabalhei demais para isso. Nunca. Uma vez quase. Um rapaz chamado Carlos.
Mas quando descobriu que eu sustentava uma irmã, desapareceu. Idiota! Pensou que eu ia querer filhos com ele e virar uma obrigação. E você queria? Filhos? Na época não, mal conseguia cuidar de mim e da Beatriz. E agora? Júlia olhou na direção do berçário. Agora já tenho um filho. Nosso filho. Nosso filho. Dorian encorajou-se a fazer a pergunta que o incomodava há semanas. Júlia? Sim? Você é feliz aqui? Muito feliz. Por quê? Às vezes tenho medo de que você fique por obrigação, por causa do dinheiro. Júlia colocou a taça de vinho na mesa e o encarou seriamente. Dorian, se fosse só pelo dinheiro, eu não acordaria sorrindo toda manhã para cuidar dele. E por que acorda sorrindo? Porque ele é a coisa mais preciosa que já aconteceu na minha vida. E por quê? Porque o quê? Porque vocês dois me deram uma família que eu nunca pensei que teria. Dorian sentiu o peito aquecer. Nós também ganhamos uma família, Júlia. Você trouxe vida para esta casa. Esta casa estava morta? Completamente. Depois que Helena se foi, eu vivia como fantasma. Acordava, trabalhava, dormia. Só isso. E agora? Agora acordo animado para ver o que Ariel vai aprender hoje, para ouvir suas risadas, para dividir esses momentos com você. Júlia sentiu as bochechas corarem. Dorian, desculpa se falei demais. Não falou. É que... O quê? Às vezes esqueço que isso tudo começou como um trabalho. Para mim nunca foi trabalho. Não, foi salvação. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em pensamentos. Júlia, amanhã é sábado. Que tal levarmos Ariel para a praia? Ele vai adorar ver o mar. Então está decidido. Primeira viagem em família. Em família, repetiu Júlia, sorrindo. Naquela noite, quando foi dormir, Júlia percebeu que pela primeira vez em anos se sentia completa. Tinha um filho para amar, uma casa para chamar de lar, e ao lado um homem que a fazia se sentir especial todos os dias. Mesmo que ainda não admitisse para si mesma que estava se apaixonando por ele. O telefone de Dorian tocou durante o café da manhã de segunda-feira. Ariel brincava na cadeira de alimentação enquanto Júlia tentava convencê-lo a comer papinha de frutas. Alô? Dorian, é o Edmundo. Preciso falar contigo urgente. Dorian fez sinal para Júlia abaixar o som. Bom dia, tio. Que urgência é essa? Não pelo telefone. Estou indo aí com a Carmen. Agora? Em 20 minutos. A ligação foi encerrada e Dorian ficou preocupado. Quem era? Perguntou Júlia. Meu tio Edmundo, sócio da empresa. Vem aqui com a esposa. Algum problema? Não sei, mas o tom dele não estava bom. Eles sabem do Ariel? Ainda não. Júlia sentiu um aperto no estômago. E se eles não aprovarem? Não importa se aprovam ou não. Ariel é nosso filho. Mas eles podem criar problemas, né? Dorian segurou a mão dela. Não vão criar problema nenhum. 20 minutos depois, um BMW preto parou na entrada da mansão. Edmundo Vasconcelos, 60 anos, terno impecável e expressão séria, desceu acompanhado da esposa Carmen, uma mulher elegante de 55 anos. Carmela os recebeu na porta e os conduziu até a sala principal. Dorian, chamou Edmundo. Tio Edmundo, tia Carmen. Que surpresa! Onde está a criança? Perguntou Carmen direto ao ponto. Dorian ficou tenso. Que criança? Não se faça de bobo, Dorian. Toda São Paulo já está comentando. Comentando o quê? Que você está criando um bebê abandonado com uma ex-faxineira. Júlia apareceu na sala carregando Ariel no colo. O silêncio ficou pesado. Então é verdade, disse Edmundo. Tio, esta é Júlia. E este é Ariel. Carmen analisou Júlia de cima a baixo, com desprezo mal disfarçado. Quanto ele está pagando para você? Com licença? Respondeu Júlia ofendida. Carmen, por favor, pediu Dorian. Não, Dorian. Vamos esclarecer as coisas desde já, disse Edmundo. Esta situação é um absurdo. Que situação? Um Vasconcelos criando uma criança que foi abandonada. Júlia deu um passo à frente. Ariel foi abandonado sim.
mas está sendo criado com muito amor. Amor? Riu Carmen. Amor pelo dinheiro do meu sobrinho. Chega! Gritou Dorian. Não permito que falem assim com a Júlia. Dorian, você perdeu o juízo? Perguntou Edmundo. Helena nem esfriou no túmulo e você já está brincando de casinha com a empregada. Júlia não é empregada. É a mãe do Ariel. Mãe? Carmen quase gritou. Ela não gerou essa criança, mas está criando com dedicação que vocês nunca terão. Edmundo se aproximou do sobrinho. Dorian, você está doente. Precisa de ajuda psicológica. Estou são e feliz pela primeira vez em anos. Feliz? Você acha que essa situação vai durar? Vai durar para sempre. E quando ela cansar de fingir amor por você e sumir com o dinheiro, Júlia não aguentou mais. Senhor Edmundo, o senhor não me conhece, não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente. Você é uma aproveitadora. Então o senhor sabe que eu poderia ter entregado Ariel para as autoridades e continuado minha vida normal? Deveria ter feito isso, mas não fiz, porque este bebê merecia uma família que o amasse. E você achou que merecia se aproveitar da fragilidade do meu sobrinho. Dorian colocou o braço em volta de Júlia. Tio, vocês vieram aqui para quê, exatamente? Para te trazer a razão, respondeu Carmen. Esta criança precisa ser entregue para uma família de verdade. Nós somos uma família de verdade. Vocês são uma fantasia, e fantasias acabam. Edmundo puxou uma pasta da maleta. Dorian, trouxe papéis para você assinar. Que papéis? Transferência temporária da administração dos negócios para mim. Como assim? Até você se recuperar desta crise emocional. Dorian pegou os documentos e rasgou na frente de todos. Não estou em crise nenhuma. Estou mais lúcido do que nunca. Dorian, não. Escutem bem vocês dois. Ariel é meu filho. Júlia faz parte da minha família. E vocês vão respeitar isso. Ou o quê? Desafiou Edmundo. Ou vocês saem da minha casa e não voltam mais. Carmen se levantou indignada. Edmundo, vamos embora. Deixa ele se arrepender sozinho. Dorian, você vai se arrepender disso, ameaçou o tio. A única coisa que me arrependo é de ter demorado tanto para ser feliz. Depois que eles saíram, Júlia desabou no sofá. Dorian, isso vai dar problema. Que tipo de problema? Eles vão tentar te prejudicar. Deixa eles tentarem. E se conseguirem tirar Ariel de nós? Dorian se sentou ao lado dela e pegou o bebê no colo. Isso não vai acontecer. Como pode ter certeza? Porque eu tenho os melhores advogados do país. E porque a verdade está do nosso lado. Que verdade? Que Ariel está seguro, amado e feliz. Qualquer juiz vai ver isso. Júlia encostou a cabeça no ombro de Dorian. Estou com medo. De quê? De perder vocês dois. Não vai perder, prometo. Como pode prometer uma coisa dessas? Dorian beijou o topo da cabeça dela. Porque algumas coisas na vida valem qualquer luta. E vocês valem tudo. Naquela noite, mesmo com as palavras de conforto de Dorian, Júlia mal conseguiu dormir. Sabia que a guerra estava apenas começando. 3 semanas depois da visita de Edmundo e Carmen, Ariel desenvolveu febre alta durante a madrugada. Júlia acordou com um choro diferente dele. Um choro de dor que fez seu coração disparar. Dorian! Gritou, correndo para o berçário. Ele apareceu em segundos, ainda desorientado pelo sono. O que foi? Ele está queimando de febre. Dorian tocou a testa do bebê. Está muito quente. Vamos para o hospital. Não. Primeiro vamos tentar baixar a febre aqui. Hospital só se não conseguirmos. Júlia, pode ser grave. Confie em mim. Sei quando é grave e quando não é. Ela preparou um banho morno enquanto Dorian segurava Ariel, que chorava inconsolável. Shh, meu amor, mamãe vai cuidar de você. E papai também, acrescentou Dorian. A água morna ajudou um pouco, mas a febre persistia. Eles passaram a noite toda revezando cuidados. Compressas frias, medicação para a febre, muito carinho e paciência. Que horas são? Perguntou Júlia exausta. 5 da manhã.
A febre baixou um pouco. Graças a Deus. Ariel finalmente adormeceu no colo de Júlia. Ela e Dorian se sentaram no chão do berçário, encostados na parede, observando o bebê respirar tranquilo. Você foi incrível, disse Dorian. Nós fomos incríveis. Trabalhamos juntos. Você sabia exatamente o que fazer. Experiência com a Beatriz. Ela vivia doente quando pequena. Deve ter sido difícil cuidar de uma criança doente sozinha. Era apavorante. Mas a gente aprende. Dorian olhou para ela com admiração. Júlia? Sim? Posso te contar uma coisa? Claro. Quando Helena estava grávida, eu tinha pesadelos sobre ser pai. Pesadelos? Sonhava que acontecia alguma coisa com o bebê e eu não sabia o que fazer. Todo pai tem esses medos. Mas comigo era diferente. Era terror mesmo. Por quê? Porque quando minha mãe ficou doente, eu não soube cuidar dela direito. Me sentia inútil. Júlia tocou o braço dele. Dorian, você tinha 10 anos, mas sentia que era minha responsabilidade. E hoje, ainda tem pesadelos? Não, porque sei que se acontecer alguma coisa com Ariel, você vai saber o que fazer. Nós vamos saber. Juntos. Juntos. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, dividindo o alívio de ver Ariel melhor. Júlia? O que foi? Obrigado. Para de me agradecer. Não posso. Você salvou minha vida. Salvei nada. Salvou sim. Me ensinou a viver de novo. Júlia olhou para ele e viu uma vulnerabilidade que nunca tinha notado antes. Você também mudou minha vida. Como? Me deu uma família. Uma razão para acordar feliz todo dia. Mesmo com todos os problemas? Meu tio, as ameaças... Especialmente por causa dos problemas, porque mostra que você luta por nós. Dorian afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Você é linda, sabia? Dorian, desculpa, não devia ter falado. Mas ele não tirou a mão do rosto dela, e Júlia não se afastou. Não devia ter falado o quê? Que você é linda, que admiro sua força, que o quê? Que fico imaginando como seria se o quê? Em vez de responder, Dorian se inclinou e a beijou. Um beijo suave, cheio de ternura e sentimento represado há meses. Júlia correspondeu por alguns segundos, perdida na sensação de finalmente sentir os lábios dele nos seus. Mas depois se afastou rapidamente. Não podemos. Por quê? Porque isso complicaria tudo. Ou simplificaria. Dorian, eu trabalho para você. Não, você é minha parceira na criação do Ariel. Mesmo assim o quê? Júlia se levantou do chão. E se der errado? E se você se cansar de mim? Não vou me cansar. Como pode saber? Porque o que sinto por você não é capricho. O que você sente por mim? Dorian também se levantou. Amor, Júlia, estou apaixonado por você. Não diga isso. Por que não posso dizer a verdade? Porque você ainda está de luto, confundindo gratidão com amor. Não estou confundindo nada. Está sim, e quando perceber, vai me dispensar e ficar com Ariel. Isso nunca aconteceria. Pode acontecer, e eu não aguentaria perder vocês dois. Júlia saiu do berçário quase correndo. Dorian ficou observando Ariel dormir, tentando entender por que ela tinha tanto medo de ser feliz. Na manhã seguinte, o clima estava estranho entre eles. Júlia evitava ficar sozinha com Dorian, sempre arranjando alguma atividade com Ariel quando ele se aproximava. Júlia, podemos conversar? Sobre o quê? Sobre ontem à noite. Não tem nada para conversar. Foi um momento difícil. Estávamos cansados. Foi mais que isso e você sabe. Dorian, por favor, vamos continuar como antes. Não consigo mais continuar como antes. Então talvez seja melhor eu ir embora. A frase atingiu Dorian como um soco. Você quer ir embora? Não quero, mas talvez seja o certo. O certo para quem? Para todos nós. Júlia, você não pode ir embora. Ariel precisa de você. E você? Eu também preciso. Como mãe do Ariel ou como a mulher que eu amo? Júlia sentiu o coração acelerar, mas manteve a defesa. Dorian, você não me ama. Você ama a ideia de uma família. Não,
Eu amo você, seus defeitos, suas qualidades, sua força, sua doçura. Pare. Por que tenho que parar de dizer a verdade? Porque a verdade machuca às vezes. Machuca por quê? Júlia respirou fundo antes de responder. Porque eu também estou apaixonada por você. E isso me apavora. Era a primeira vez que ela admitia seus sentimentos. E a confissão deixou os dois em silêncio. Então, por que não podemos tentar? Perguntou Dorian. Porque tenho medo. De quê? De estragar a família que construímos. De perder o que já temos tentando ter mais. 2 semanas se passaram desde a confissão de sentimentos entre Dorian e Júlia. Eles continuavam dividindo os cuidados com Ariel, mas evitavam ficar sozinhos para não reacender a tensão. Era uma quinta-feira chuvosa quando o telefone de Dorian tocou. Do outro lado da linha, sua secretária parecia nervosa. Senhor Dorian, tem um homem aqui dizendo que precisa falar urgente sobre o bebê. Que homem? Diz que é investigador particular, Roberto Mendes. Dorian sentiu o sangue gelar. Manda ele subir. Júlia estava na sala brincando com Ariel quando Dorian apareceu com o rosto tenso. Júlia, preciso que você leve Ariel para o quarto. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Tem um investigador aqui. Meu tio deve ter contratado. Investigador? Para descobrir coisas sobre Ariel, sobre você. Júlia pegou o bebê no colo com mãos trêmulas. E se ele descobrir alguma coisa ruim? Não vai descobrir nada ruim porque não tem nada ruim para descobrir. Roberto Mendes entrou na sala carregando uma pasta preta. Homem de 50 anos, magro, óculos e expressão séria. Senhor Vasconcelos, obrigado por me receber. Não tenho escolha, não é? Meu tio pagou para o senhor investigar minha família. Pagou para investigar a procedência da criança. E o que descobriu? Roberto abriu a pasta e retirou alguns documentos. Coisas que talvez o senhor não queira saber. Fala logo. A criança tem nome verdadeiro. Não é apenas um bebê abandonado. Dorian sentiu o coração acelerar. Qual o nome? Arthur Cavalcante Moura. Cavalcante Moura? Exato. Mesmo sobrenome da... como devo chamar? Da cuidadora. Júlia, o que ela tem a ver? Roberto mostrou uma certidão de natimorto. A mãe biológica da criança era uma pessoa em situação de rua. Se chamava Beatriz Cavalcante Moura. 19 anos. O mundo de Dorian desabou. Beatriz, a irmã que Júlia procurava há anos. Onde está essa moça agora? Morreu no Hospital São Benedito na mesma noite que a criança foi abandonada. Morreu como? Complicações no parto, negligência médica. Dorian se sentou na poltrona. E o bebê? Foi declarado como natimorto e deveria ter sido levado para um orfanato clandestino. Mas o funcionário responsável teve problemas no carro durante a tempestade e improvisou. Improvisou como? Abandonou a criança próximo à sua mansão, esperando que fosse encontrada rapidamente. Então foi uma coincidência? Sim, foi desespero de um funcionário corrupto que não sabia o que fazer. Dorian pegou a certidão com mãos trêmulas. Dr. Henrique Moreira assinou o documento. O mesmo que cuidou da minha esposa. Exato, ele comandava um esquema de adoções ilegais há anos. E cobriam mortes por negligência. Precisamente. Dorian pensou em Júlia no quarto, cuidando do sobrinho sem saber. Senhor Mendes, quanto meu tio pagou por essas informações? 50 mil reais. Vou pagar 100 mil para o senhor entregar uma cópia desses documentos para mim e esquecer que essa conversa aconteceu. Roberto pareceu surpreso. Senhor Vasconcelos, 200 mil. Feito. Depois que o investigador saiu, Dorian ficou sozinho na sala segurando os documentos. Como contar para Júlia que Ariel era seu sobrinho e que Beatriz morreu na mesma noite? Subiu para o quarto e encontrou Júlia ninando Ariel. Ele foi embora? Foi. O que ele queria? Dorian se sentou na cama ao lado dela. Júlia, preciso te contar uma coisa muito difícil. Que tipo de coisa? Sobre Ariel, sobre sua família. Minha família? Não tenho família além de vocês. Tem sim.
Dorian mostrou a certidão. Júlia leu o documento e empalideceu. Beatriz Cavalcante Moura? Sua irmã? Não pode ser. O investigador confirmou. Ariel é seu sobrinho. Júlia começou a tremer. E a Beatriz? Onde ela está? Dorian respirou fundo antes de responder. Ela morreu, Júlia, no parto. O grito de dor de Júlia acordou Ariel, que começou a chorar. Ela apertou o bebê contra o peito, chorando descontroladamente. Minha irmã, meu Deus, minha irmãzinha. Júlia, me escuta. Ela estava grávida e eu nem sabia. Morreu sozinha. Não morreu sozinha. Ariel estava com ela. E eu abandonei ela. Se eu tivesse procurado mais, Não foi culpa sua. Foi sim, deixei ela no orfanato. Se ela tivesse ficado comigo, nada disso teria acontecido. Dorian tentou abraçá-la, mas ela se afastou. Júlia, você era uma criança cuidando de outra criança. E agora estou cuidando do filho dela, do meu sobrinho, e nem sabia. Mas está cuidando bem, com amor. Ela devia estar aqui, devia estar viva criando o próprio filho. Mas não está, e Ariel precisa de você. Júlia olhou para o bebê, que chorava no colo dela. Ele tem os olhos dela. Como eu não percebi? Porque não estava procurando semelhanças. E o cabelo cacheado, igual o meu quando era pequena. Ele é um pedacinho da Beatriz que ficou para você. Não quero pedacinho, quero minha irmã de volta. Dorian finalmente conseguiu abraçá-la. Eu sei que dói, mas Ariel é um presente dela para você. Presente? Ela morreu e deixou o que tinha de mais precioso sob seus cuidados. Júlia chorou por horas nos braços de Dorian. A dor de descobrir que encontrara o sobrinho ao mesmo tempo que perdera a irmã para sempre era devastadora. Dorian! Sim, aquele hospital, São Benedito, o mesmo onde Helena morreu. Eles mataram as duas. Mataram! Júlia limpou as lágrimas e olhou para Ariel, que havia se acalmado. Então somos todos vítimas do mesmo lugar. Somos. Mas agora somos uma família unida pela dor e pelo amor. Como vamos contar isso para ele quando crescer? Vamos contar que a mamãe biológica e a madrasta do papai eram anjos que prepararam o caminho para ele chegar até nós. Júlia sorriu através das lágrimas. Acha que elas se conheceram no céu? Tenho certeza. E devem estar felizes vendo como cuidamos bem do nosso menino. Naquela noite, os três dormiram na mesma cama. Ariel no meio, Júlia e Dorian o protegendo dos dois lados. Uma família formada pela tragédia, mas unida pelo amor mais puro que existe. Um mês depois da descoberta devastadora sobre Beatriz, Dorian decidiu que era hora de fazer justiça. Contratou os melhores advogados criminalistas do país e começou uma investigação profunda sobre o Hospital São Benedito. Dr. Mendes, quero que vocês apurem tudo. Cada morte suspeita, cada adoção ilegal, cada centavo desviado, disse ele na reunião com sua equipe jurídica. Senhor Dorian, isso vai mexer com pessoas poderosas, alertou o advogado. Ótimo. Pessoas poderosas que mataram minha esposa e minha cunhada precisam pagar. Enquanto isso, Edmundo e Carmen organizavam sua própria estratégia. Marcaram uma reunião familiar na mansão para um domingo à tarde, convidando todos os parentes Vasconcelos. Júlia, eles vão tentar nos intimidar, disse Dorian na véspera da reunião. Deixa eles tentarem. Agora sei que Ariel é meu sobrinho. Ninguém vai tirar ele de mim. Não, de nós. De nós, concordou ela sorrindo. No domingo, a sala principal da mansão estava cheia. Tios, primos, cunhados, todos os Vasconcelos estavam ali. Júlia entrou carregando Ariel, que usava uma roupinha azul clara. Então esta é a famosa ex-faxineira, murmurou uma prima. E este é o bebê que ela encontrou no lixo, acrescentou outra. Edmundo bateu na mesa para chamar a atenção. Família, estamos reunidos aqui para resolver uma situação que está prejudicando o nome dos Vasconcelos. Que situação? Perguntou Dorian. Você sabe muito bem, esta comédia que você está vivendo. Júlia deu um passo à frente. Senhor Edmundo, nosso amor não é comédia. Amor? Riu Carmen.
Você ama a conta bancária dele. Eu amo o Dorian. E amo este bebê como se fosse meu próprio filho. Porque é seu próprio filho, disse Dorian. A sala ficou em silêncio. Como assim? Perguntou um primo. Dorian respirou fundo. Ariel é sobrinho da Júlia, filho da irmã dela que morreu no parto. Que conveniente, ironizou Edmundo. Agora inventaram parentesco. Júlia entregou Ariel para Dorian e se virou para a família. Vocês querem saber a verdade? Vou contar a verdade. Júlia, não precisa, disse Dorian. Preciso sim. Ela caminhou até o centro da sala. Meu nome é Júlia Cavalcante Moura. Sou filha de um mecânico e uma costureira, que morreram quando eu tinha 17 anos. Criei minha irmã Beatriz sozinha até os 18 anos, quando fui obrigada pela pobreza a deixá-la num orfanato. A sala estava em silêncio absoluto. Trabalhei como faxineira por 10 anos para sustentar a mim mesma e procurar minha irmã. Nunca consegui encontrá-la. Até a noite em que achei Ariel no lixo e descobri que ele era filho dela. Beatriz morreu sozinha no Hospital São Benedito por negligência médica, o mesmo hospital que matou a Helena. Vocês querem saber se estou aqui pelo dinheiro do Dorian? Edmundo cruzou os braços. Queremos. Não estou. Estou aqui porque este bebê é a única família que me restou no mundo. E porque o Dorian é o homem que amo. E eu amo ela, declarou Dorian. Mais do que amei qualquer pessoa na vida. Dorian! Exclamou uma tia escandalizada. É verdade. Júlia me ensinou a viver de novo. Me ensinou a ser pai. Me ensinou que família não se faz com dinheiro, se faz com amor. Carmen se levantou. Isso é ridículo. Uma empregada não pode virar senhora Vasconcelos. Por que não pode? Perguntou Júlia. Porque você não nasceu para isso. E para que eu nasci? Para servir gente como nós. A resposta de Carmen deixou todos constrangidos. Tia Carmen, disse Dorian friamente, a única pessoa aqui que não nasceu para ser Vasconcelos é você, porque os Vasconcelos têm coração. Edmundo, você vai permitir que seu sobrinho fale assim comigo? Edmundo olhou para Dorian. Sobrinho, última chance. Ou você escolhe essa mulher ou escolhe sua família. Dorian olhou para Júlia, depois para Ariel em seus braços. Eu escolho minha família. Júlia e Ariel são minha família. Então, não somos mais nada para você? Vocês podem ser muito para mim, mas só se respeitarem quem eu amo. Uma prima mais nova se levantou. Primo, eu apoio você. Marina, repreendeu a mãe dela. Não, mãe, ele tem direito de ser feliz. Outro primo concordou. É verdade, e a Júlia parece uma boa pessoa. Gradualmente a sala se dividiu. Os mais jovens apoiando Dorian, os mais velhos se mantendo contra. Edmundo, disse Dorian, você quer mesmo partir para a guerra? Se preciso for. Então saiba que tenho evidências de corrupção no Hospital São Benedito. O mesmo hospital onde você tem investimentos. Edmundo ficou pálido. Do que está falando? Sei de suas participações na clínica particular ligada ao São Benedito. Você não tem prova nenhuma. Tenho todas as provas e entregaria tudo para a polícia se tentasse me prejudicar. O clima ficou tenso. Carmen puxou o marido pelo braço. Edmundo, vamos embora. Deixa ele se arrepender sozinho. Tio, disse Dorian, a porta está sempre aberta para quem vier em paz. Depois que metade da família saiu indignada, Júlia se sentou no sofá com Ariel. Perdeu metade da família por nossa causa. Ganhei uma família verdadeira, é o que importa. Marina, a prima que apoiara Dorian, se aproximou. Júlia, posso segurar ele? Claro. Ele é lindo e parece um bebê muito amado. É o bebê mais amado do mundo, disse Júlia. Dorian, quando vão se casar? Dorian e Júlia se olharam. Marina! Exclamou ele. O quê? Todo mundo percebe que vocês se amam. Só falta oficializar. Naquela noite, quando ficaram sozinhos, Dorian puxou Júlia para o jardim. Sobre o que a Marina falou... Dorian, você não precisa casar comigo por obrigação.
Não seria por obrigação. Não, seria por amor, puro e simples. Mesmo depois de toda essa confusão com sua família, especialmente depois, mostra que nosso amor sobrevive a qualquer tempestade. Júlia sorriu. E Ariel? Ariel vai crescer sabendo que nasceu para unir duas pessoas que se amam. Acha que vai dar certo? Nós três? Tenho certeza absoluta. Como pode ter tanta certeza? Porque quando algo é certo, a gente sente aqui, disse ele, colocando a mão no peito. E eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. 1 ano depois, na data do primeiro aniversário de Ariel, a mansão dos Vasconcelos estava decorada com balões azuis e brancos. Júlia usava um vestido de seda, presente de Dorian, e observava emocionada o sobrinho tentando dar os primeiros passos. Vem cá, meu amor, chamou ela, estendendo os braços. Ariel, segurando no sofá, soltou uma mão e tentou se equilibrar. Dorian filmava tudo com o celular. Vai, filho, você consegue. O bebê deu 2 passinhos trêmulos antes de cair sentado no tapete. Mas em vez de chorar, riu gostoso e bateu palmas. Ele não caiu, ele sentou com estilo, brincou Dorian. A festa estava íntima, apenas com os amigos mais próximos e os parentes que apoiaram o relacionamento. Marina ajudava Carmela a servir os convidados. Dorian, o Ariel está cada dia mais parecido com você, observou Marina. Você acha? Eu vejo mais a Júlia nele. Vêm os dois porque ele é filho do coração de vocês, disse Dr. Mendes, o advogado da família. Durante o parabéns, Ariel fez uma bagunça linda com o bolo, lambuzando as mãozinhas e rindo. Júlia e Dorian o ajudavam a assoprar a velhinha. Faz um pedido para ele, disse Dorian. Que pedido? Que ele cresça sempre feliz e amado. Esse pedido já foi realizado. Quando os convidados foram embora, os 3 ficaram sozinhos na sala bagunçada, com restos de decoração e brinquedos espalhados. Melhor aniversário da minha vida, disse Júlia, ninando Ariel que cochilava em seus braços. Do nosso filho, corrigiu Dorian. Nosso filho. Júlia? Sim, tem uma coisa que esqueci de te dar. Presente? Você já me deu vestido, sapatos, colar. Não é presente comum. Dorian se ajoelhou ao lado da poltrona onde ela estava sentada e tirou uma pequena caixa azul do bolso. Dorian, o que você está fazendo? Júlia Cavalcante Moura, você aceita se casar comigo? Ela abriu a boca sem conseguir falar. Não é por obrigação, não é por conveniência, é porque quero passar o resto da vida acordando do seu lado e vendo nosso filho crescer. Dorian, é porque você é a mulher mais corajosa, dedicada e amorosa que conheci. E porque não consigo mais imaginar minha vida sem você. Júlia começou a chorar. Mas e sua família? E o que as pessoas vão falar? A única família que importa está nesta sala. Eu, você e Ariel. Tem certeza? Absoluta. Quer ser minha esposa? Quero muito. Dorian colocou o anel no dedo dela. Um solitário delicado que pertenceu à sua avó. Era da vovó Fabiana, mãe do meu pai. Ela sempre dizia que esse anel deveria ir para a mulher que trouxesse mais amor à família Vasconcelos. E você acha que sou eu? Sei que é você. Eles se beijaram delicadamente, cuidando para não acordar Ariel. Quando vamos casar? Perguntou ela. Quando você quiser. Amanhã? Amanhã é muito cedo. Que tal daqui 3 meses? Tempo suficiente para organizarmos tudo. Casamento simples, do jeito que você sonhou. No jardim da nossa casa? Nossa casa, repetiu ele sorrindo. Gosto de como soa. E 3 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, o jardim da mansão estava decorado com flores brancas e azuis. Júlia usava um vestido simples, mas elegante, escolhido por ela mesma. Dorian estava impecável de terno azul marinho. Ariel, agora com 15 meses e caminhando sozinho, foi o pajem mais fofo que alguém já viu. Usava um terninho pequeno e carregava as alianças numa almofadinha. O juiz de paz começou a cerimônia.
Estamos reunidos aqui para celebrar o amor entre Dorian e Júlia e para oficializar a família que eles já construíram junto com o pequeno Ariel. Dorian, você aceita Júlia como esposa para amá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Aceito. E prometo ser o marido que ela merece e o pai que nosso filho precisa. Júlia, você aceita Dorian como esposo? Aceito. E prometo amá-lo sempre, cuidar da nossa família e fazer nossa casa cheia de felicidade. Quando chegou a hora das alianças, Ariel decidiu que queria brincar. Saiu correndo pelo jardim com a almofadinha, fazendo todos rirem. Ariel, vem cá, chamou Júlia. O menino voltou correndo e entregou as alianças para a mamãe com um sorriso banguela. Bom garoto, disse Dorian, pegando o filho no colo. Agora vocês são oficialmente uma família, declarou o juiz. A festa foi pequena, mas cheia de alegria. Marina fez um discurso emocionante sobre o amor verdadeiro, e até alguns parentes que haviam se afastado apareceram para dar os parabéns. À noite, quando Ariel já dormia em seu berçário, agora redecorado com fotos da nova família, Júlia e Dorian se sentaram na varanda. Senhora Vasconcelos, disse ele, brincando com a aliança dela, ainda não me acostumei com o nome. Tem tempo, temos a vida toda. Dorian, sim, obrigada. Pelo quê? Por ter me dado uma família, por ter feito de mim uma mãe, por ter transformado dor em amor. Obrigado você por ter salvado minha vida naquela noite chuvosa. Salvei nada, apenas encontrei um bebê. Encontrou nossa família. Eles olharam pela janela do quarto de Ariel, onde uma luz suave mostrava o menino dormindo tranquilo. Acha que ele vai lembrar de como chegou até nós? Vai lembrar do que importa, que foi muito amado desde o primeiro dia. E quando ele crescer e perguntar sobre a mamãe biológica, vamos contar que Beatriz era um anjo que preparou o caminho para ele chegar até nós, e que Helena também era um anjo que cuidou de tudo lá de cima. Acha que elas aprovariam? Tenho certeza. Devem estar felizes, vendo como cuidamos bem do presente que deixaram para nós. 2 anos depois, Ariel corria pelo jardim da mansão, enquanto Júlia e Dorian o observavam da varanda. O menino tinha 3 anos e meio e estava cheio de energia. Mamãe, olha! Gritou ele, mostrando uma flor que acabara de colher. Linda, meu amor, para quem é? Para você, porque te amo muito. Júlia desceu correndo e pegou o filho no colo, cobrindo-o de beijos. E eu te amo mais. Impossível, disse Dorian, se juntando ao abraço familiar. Naquele momento, observando a cena, era impossível imaginar que tudo começara com uma faxineira encontrando um bebê no lixo numa noite de tempestade. O destino havia unido 3 almas que precisavam uma das outras. Um bebê que precisava de amor, um homem que precisava de propósito e uma mulher que precisava de perdão. Para toda mulher que já carregou o peso da culpa por decisões que precisou tomar quando era apenas uma menina tentando sobreviver. Para todo homem que, mesmo tendo conquistado o mundo, descobriu que o sucesso não preenche o vazio deixado pela perda de quem amamos. Para você que acredita que não merece ser amado por causa dos erros do passado, ou que construiu muralhas de proteção feitas de orgulho e medo de se machucar novamente, a história de Júlia e Dorian nos ensina uma das verdades mais transformadoras da vida. Às vezes, nossa maior bênção vem disfarçada de tragédia. Às vezes, encontramos nossa família verdadeira justamente quando achamos que perdemos tudo. Júlia nos mostra que carregar culpa pelas escolhas que fizemos para sobreviver não nos define. Ela nos ensina que uma mulher pode, sim, ser forte o suficiente para criar uma criança sozinha aos 18 anos. E sábia o suficiente para reconhecer quando precisa aceitar ajuda. Que não há desonra em trabalhar com as próprias mãos e que o amor verdadeiro vê além das diferenças sociais. Dorian nos ensina que um homem de verdade não é medido pelo tamanho de sua conta bancária,
mas pela forma como protege e cuida daqueles que ama. Que largar reuniões milionárias para trocar fraldas não é fracasso, é prioridade. Que às vezes, para encontrar nossa humanidade, precisamos descer do pedestal e sentar no chão para brincar com uma criança. E Ariel, mesmo sendo apenas um bebê, nos mostra que o amor não entende de genética. Que família se constrói com cuidado diário, com presença, com escolha. Que um filho do coração pode ser tão amado quanto um filho do sangue. Esta história nos lembra que o destino tem formas misteriosas de corrigir injustiças. Que uma irmã perdida pode voltar através do sorriso de seu filho. Que um amor perdido pode renascer em um coração que se permite amar novamente. Não feche seu coração por medo de sofrer de novo. Não desista de ser feliz por achar que não merece. Às vezes, nossa segunda chance chega numa noite de chuva, em forma de choro de bebê, pedindo apenas para ser acolhida. E lembre-se, você não precisa ser perfeito para merecer amor. Você não precisa ter nascido em berço de ouro para ter valor. Você não precisa esquecer seu passado para construir um futuro lindo. Às vezes, a família que procuramos a vida toda está esperando para ser descoberta. Às vezes, o amor que achávamos impossível está ali, precisando apenas de coragem para ser vivido. Que esta história seja um lembrete de que milagres acontecem quando menos esperamos, e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de nos encontrar, mesmo que seja através de uma tempestade. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!